Boa noite, queridos amigos. Sejamos bem-vindos a mais uma palestra digital aqui na Associação Espírita Caridade. Nessa noite nós vamos dar prosseguimento ao Temor da Morte, que é o módulo central que nós já estamos vindo há 4 semanas acompanhando. Nós teremos hoje mais um roteiro e na semana que vem, então, terminaremos este módulo que vai especificamente falar sobre o desencarne, o nosso medo e algumas variáveis nessa transição de planos que são importantes a gente entender um pouco mais a fundo. Aos irmãos que estão em casa agora, o nosso muito obrigado por estarem conosco. Lembrando que esse é mais um trabalho em que nós contamos com a assessoria dos benfeitores. Nós sabemos que quando falamos de Jesus, falamos da doutrina, que é o cristianismo redivivo, nós sabemos que Jesus também está conosco. Então, procuremos nos confortar, nos colocar de maneira confortável para que a gente acompanhe o trabalho de uma maneira mais leve, mais tranquila. Então, o nome da nossa atividade é Atendimento Espiritual na Casa Espírita. Este atendimento que era com o público, que passava primeiramente por um atendimento fraterno e depois seguia uma série de 8 semanas acompanhando alguns módulos e roteiros. Hoje, momentaneamente, em virtude da pandemia, nós estamos também fazendo de maneira digital esse trabalho. E hoje estamos então no módulo 6, roteiro 5, que tem como subtema suicídio. Nosso estudo de hoje é sobre um tema bastante nevrálgico e doloroso, que é o suicídio. Prestemos muita atenção, pois se em algum momento nos passou pela cabeça essa ideia, vejamos as consequências. Então, vamos ver o que nos diz o trabalho. Suicídio. Nós começamos analisando, observando a questão 944 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: nós temos o direito de tirar nossa própria vida? E os benfeitores respondem: não. Só a Deus assiste esse direito. Então, quem dá a vida, somente este tem o direito de nos tirar a vida. Nós temos, através da doutrina espírita, das obras basilares, um conhecimento de que nós temos uma certa programação para ficarmos experienciando nas nossas existências, e quando nós não cumprimos essa programação, nós estamos antecipando a nossa ida até a espiritualidade, e isso se torna naturalmente um desregramento. Nós não estamos cumprindo a programação, seja de uma forma ou de outra, e nós veremos melhor ao longo do trabalho, dos slides. Agora, quando nós desencarnamos na nossa programação, é porque Deus programou para nós, ou até mesmo quando nós ganhamos um fôlego de vida, nós somente ganhamos também por conta da bondade divina, porque nós precisamos ainda desenvolver mais alguma tarefa, mais alguma ação em nossa família ou sociedade, e também acabamos tendo esse tipo de renovação de contrato terreno, digamos assim. Então isso também é concedido por Deus. Somente Ele tem esse direito de tirar, de nos levar novamente ao plano espiritual. Portanto, suicídio é ato de suprema rebeldia à vontade de Deus, nos diz Emmanuel. Então, quando nós vamos lá abreviar nossa própria vida, nós estamos querendo interferir na pauta divina, que programou determinado tempo para a nossa existência, e nós estamos descumprindo esse tempo. Nós sabemos que a vida é um grande presente que nos é dado. Quando nós tiramos essa programação, nós interferimos nessa programação, nós estamos assumindo um papel
de rebeldia, talvez até mesmo sem sabermos. Porque ninguém tira a própria vida pensando em provocar Deus, pensando em eu vou tirar a minha vida porque eu vou ser rebelde. Não é dessa forma literal que nós devemos observar o que o trabalho nos sugere. E sim, as nossas dores, as nossas a nossa falta de fé e tantos outros detalhes que nós vamos observar fazem com que nós acabemos entrando por esse viés, e tudo começa às vezes com um pensamento que parece pueril, parece bobo, infantil, mas que pode se desenvolver. Então é importante nós termos o cuidado. Quando aparecer algo do tipo, nós devemos pedir ajuda. Tipos de suicídio: o direto e o indireto. O direto não há intenção, aliás, há intenção, é premeditado. O indireto, sim, não há a intenção. É provocado por abusos e intemperanças mentais e físicas. Então vejamos que há duas situações a se analisar. O direto, que é aquele que nós estamos totalmente conscientes em relação ao ato que vamos aplicar, e tem o indireto, que é aquele que nós vamos, como uma espécie de conta-gotas, realizando, e em algum momento chega o ponto que o corpo não aguenta mais. Qual é o mais culpável desses? Se é que a gente pode dizer que existe uma culpa. O direto ou o indireto? A culpa é proporcional à intenção e à consciência da prática do mal. Então vejamos que, na realidade, não importa muito se é indireto ou direto. A culpa ela é proporcional à intenção e à consciência da prática do mal. E a gente pode pensar, tá, mas então o direto é o mais culpável. Na verdade, não. Se nós temos uma atitude que vai nos proporcionar mais adiante, né, a perda da energia física, a perda da capacidade do corpo seguir adiante, e temos a consciência disso, como, por exemplo, o uso de um vício, né, a sequência de um vício, isso pode nos tornar mais culpados do que essa atitude pode se tornar mais culpada, melhor dizendo, a atitude, do que aquele que talvez em uma fase mais infantil da vida, digamos assim, da juventude, que não tenha muita noção das consequências, por ocasião ou outra, acabe com o ato de ceifar a própria vida. Então, é muito relativo. A gente tem que observar isso também. Está lá no Livro dos Espíritos ainda. A hora do desencarne. Com exceção do suicídio, todas as desencarnações são determinadas. Era aquilo que a gente falava sobre a programação de Deus para nós, aquilo que está na pauta divina. Poucos cumprem o tempo concedido. Essa é uma informação que nos faz ficar um pouco mais antenados. Poucos cumprem o tempo concedido quer dizer que poucos de nós realmente respeitam algumas normas que são fundamentais para que a gente chegue até o ponto que nós temos que chegar. Então, fazer uma reavaliação da nossa vida, uma reprogramação dos nossos atos, se faz necessário em algum momento, porque senão a gente acaba entrando nessa maioria. E esse efeito da maioria, que hoje em dia é para muita coisa, esse efeito manada que se tem aí para muita coisa, a gente sempre vai pelo outro, sempre vai pela maioria, sempre vai pelas tendências, isso pode ser prejudicial para a nossa existência na Terra, enquanto espíritos que estão vinculados à carne para evoluírem. Causas do suicídio.
a falta de fé. Ou seja, o indivíduo, ele perde algo muito importante que nós temos, ou pelo menos deveríamos ter, que é a conectividade com Deus. Se nós não temos essa conectividade com Deus, está sobrando um imenso local dentro de nós. E esse local é preenchido pelo quê? Pelo vazio existencial. E esse vazio existencial fará com que nós não tenhamos força de lutar contra as dificuldades que aparecem na nossa vida. Vai fazer com que nós nos coloquemos em uma posição mais frágil diante dos problemas que aparecem para todos. Então é importante essa conectividade. Essa fé, ela vai preenchendo o nosso ser e na hora da dificuldade, não tenhamos dúvida de que essa força que está dentro de nós nos auxilia a passar pela dificuldade que for, com muita paciência, resignação e sempre acima das duas, a fé. Acreditar, ter certeza de que Deus está ao nosso lado, está conosco e vai nos auxiliar na resolução da problemática. É a responsável pela quase totalidade dos suicídios lá no livro Consolador, ditado por Emmanuel. Então, a falta de fé é a principal causa do suicídio. Vejamos quão importante se faz essa caminhada da construção da ponte entre nós e a divindade. E, normalmente, a religiosidade, o Evangelho de Jesus vão nos auxiliar a, como ferramentas, como o cimento, por exemplo, a sedimentar essa ponte para que a gente consiga estabelecer um contato mais próximo com a divindade. Então, usemos essas ferramentas que nós temos ao nosso dispor para que a gente possa fortalecer essa fé também. Maiores incitantes do suicídio: incredulidade e materialismo. Aí na incredulidade nós entramos ainda na falta de fé. Não confio em Deus, ou para mim Deus não existe, e quando eu determino para mim que Deus não existe, eu acabo colocando uma carga gigantesca nas minhas costas. Por quê? Porque eu acabo entendendo que eu sou o único que pode resolver os meus problemas. Logicamente que as dificuldades aparecem para que nós consigamos vencê-las, mas ninguém disse em nenhum momento que nós precisamos resolvê-las sozinho. E isso nos traz um conforto maior, nos traz uma força que nós nem sabíamos que nós tínhamos, porque aí nós temos fé. E sabendo que nós vamos conseguir, porque nós temos digamos assim, um auxílio universitário de peso, né? Nós temos Deus ao nosso lado para resolver qualquer questão, fica muito mais fácil. Nós começamos a ver o problema de maneira diferente. Talvez aquele problema que parecia do tamanho de uma montanha vire do tamanho de uma pedra, de no máximo a nossa altura, talvez um pouco difícil de escalar, mas que em algum momento a gente consiga ultrapassar. Materialismo. Quando nós estamos mergulhados demais no materialismo, está faltando o nosso mergulho na espiritualidade. Ou seja, nós estamos preocupados demais com o exterior e não estamos dedicando tempo tão importante quanto ao interior. Porque nesse universo que nós temos aqui dentro de nós, enquanto seres, nós sabemos que é necessária a reflexão, o autoconhecimento, para que a gente consiga preencher os vastos campos que nós temos para desenvolver potenciais, justamente com coisas boas, com virtudes. E isso vai depender, primeiramente, de um olhar. Precisamos focar, precisamos colocar novos óculos, os óculos que vão fazer com que nós enxerguemos também a parte espiritual. Sem esse olhar, fica difícil nós empregarmos tempo em desenvolver
essas virtudes tão necessárias para nós enquanto espíritos. Então existe esse primeiro passo, que é olhar para a parte espiritual. Afinal de contas, nós somos espíritos, não dá para negar a existência deste elemento que compõe o nosso ser. Então é necessário que nós olhemos para dentro. Senão, nós estaremos olhando demais para a materialidade e só cuidar do corpo físico não resolve. Precisamos também cuidar do corpo espiritual, perispírito, e também da energia do ser pensante, que é o espírito. Precisamos alimentar também o corpo espiritual, e nós alimentamos o corpo espiritual, o espírito, com leituras edificantes, com uma vibração mais elevada e com preces. Tudo isso que acaba se tornando clichê, que a gente usa da boca para fora. Tem que fazer prece, mas será que realmente eu aplico a minha vontade e a minha fé em saber que essa prece vai ser atendida ou vai ser ouvida e de alguma maneira vai ser atendida, talvez não da forma que eu espero, mas vai ser atendida por Deus, pela espiritualidade superior? Ou eu simplesmente digo que faço prece e faço por fazer? Isso tudo se torna necessária a reflexão. Dúvidas sobre a vida espiritual. Aí eu estou com o pensamento de tirar a minha própria vida, tenho dúvidas sobre a existência de uma vida após a morte, de se realmente isso acontece, e a vontade de eu terminar com o problema que eu não consigo resolver é tão grande que, ao existir essa dúvida, eu vou optar por acabar com esse problema de uma vez. E aí é aquela história, nós entramos pela porta falsa. Tem duas portas quando o pensamento suicida nos aparece. Tem aquela porta que ela é talvez um pouco mais apertada, difícil de passar por ela, e tem aquela porta que é linda, com uma luminosidade que nos aparentemente nos convida, nos apaixona, mas que na verdade é falsa, porque se nós desconhecemos uma vida após a morte, nós vamos optar por essa porta que parece ser mais fácil de ser acessada. E na verdade, a gente vai depois se dar conta, como qualquer um que cometa o ato do suicídio, que existe a vida após a morte e que o problema pelo qual eu optei tirar a vida vai continuar. Que era melhor ter optado por aquela primeira porta, aquela mais apertadinha, mais difícil de passar, que às vezes nós não encontramos a chave logo de início, mas essa sempre vai ser a melhor alternativa, a de escolher viver, continuar vivendo o máximo possível, porque não é a nós dado esse direito de tirar a própria vida, nem a de ninguém. Então, isso tudo ocasiona o quê? Covardia moral diante das decepções e sofrimentos. Nós nos sentimos frágeis por conta daquela falta de fé que falávamos no início, e vem o problema, vem o sofrimento, nós acabamos, toda a coragem que nós tínhamos não vai ser suficiente para enfrentar essa problemática. E aí fica mais, parece ser mais acessível aquela porta falsa do suicídio, que nos leva, na verdade, a mais dificuldades posteriores que eu vou ter que reaver em algum momento. Nós veremos ainda quais são as consequências. A causa de todos os males que assolam o mundo atual está na ausência de uma visão mais espiritualizada da nossa existência. O Espírito Joana de Ângeles, pelo médium Divaldo Pereira Franco. Então, quando nós começamos a enxergar a vida de uma maneira mais espiritual, nós vamos ver que a gente sai de manhã para trabalhar e aquele problema que nós temos lá no trabalho, ele não é tão grande assim, porque ele, na verdade, é só um problema. É só um problema que talvez persista por muito tempo com a mesma pessoa ou
com o mesmo tipo de trabalho, mas que é só um problema, porque você é um espírito imortal que tem muitos outros aspectos tão importantes quanto aquele da vida profissional, se é lá o problema, para se desenvolver. Então, nós temos o aspecto religioso, mais no sentido da conexão com Deus, na questão da própria raiz da palavra religião, religare, essa religação com Deus. E temos também a vida afetiva, tão importante. Se é aí na vida afetiva o trabalho, nós podemos também buscar em outros aspectos o crescimento para que nos auxilie a resolver as problemáticas. Temos a vida social com os amigos, com a família, temos também a própria vida profissional que falamos, temos o momento do lazer, que nós podemos trocar a palavra por repouso, tão importante. Vejamos que agora na pandemia, essa proposta de distanciamento social, isolamento social, nós vimos uma proposta de termos que ficar em casa, quem pode. Isso tudo faz com que nós reflitamos também sobre a necessidade do repouso, de nós pararmos um pouco aquela vida corrida que nós tínhamos para descansar também. Tão importante quanto o trabalho é o descanso. Senão nós geramos uma série de excessos que vão em algum momento estourar. E isso também pode ser uma causa de uma depressão que vai desenvolvê-la num suicídio, num estresse que vai desenvolver também pensamentos suicidas. Tudo isso é importante de se observar. Repouso é necessário, nada em excesso, nada demais. Nós precisamos equilibrar. Equilíbrio sempre vai ser a chave para tudo. E esse é o nosso desafio. Então aproveitemos essa parada que está tendo para a humanidade toda e reflitamos sobre isso. Tentemos nos adaptar ao novo normal daqui para frente. E quando isso tudo passar, nós teremos uma outra visão de como abraçar as 24 horas do nosso dia, para que essas 24 horas não acabem, na verdade, nos dando uma chave pelo pescoço, nos enforcando e que a gente se sinta mal porque o tempo não está dando, eu não consigo dormir tanto, eu tenho que trabalhar demais, eu tenho que estudar demais, eu realizo minha atividade, seja onde for, em excesso, isso tudo é prejudicial. Precisamos equilibrar, equilíbrio. E também aproveitar para dar esse olhar maior para os nossos mais próximos, que são a nossa família, pais, filhos, cônjuges. Todos eles merecem tanto quanto o tempo nosso, a parte das 24 horas que nós temos, eles também precisam do nosso carinho, do nosso amor, e a pandemia também nos mostra isso de uma maneira muito clara. Então aproveitemos as boas lições desse momento, assim como nós estamos vendo tanta discórdia, tantos pontos de vista diferentes, nos apeguemos principalmente naquilo que é bom, nas lições que vão servir para nós enquanto espíritos. Tem um alerta. Somos chamados para valorizar a vida, a compreender o sofrimento como processo educativo e reeducativo da nossa personalidade. Está lá no Consolador ainda, por Emmanuel. Então, quando nós entendemos a importância de observar o lado espiritual, observar esse aspecto tão importante da nossa existência, nós vamos também aprendendo a valorizar a vida, porque nós sabemos que tudo que nós fizermos aqui encarnados, que essa é uma dádiva de Deus, estarmos aqui encarnados para, através dos processos familiares, através das provas diárias, desenvolver as nossas virtudes, os nossos potenciais, tudo isso, todo esse tempo nos dado é presente. Então nós temos que aproveitar esse presente. Quando você recebe um presente muito valioso, o que você faz? Você cuida dele.
É ou não é? Aquele presente valiosíssimo. E aqui a gente pode usar até um exemplo material, que é o que a gente mais costuma pensar quando se fala em presente. A palavra presente nos remete a alguma coisa material. Pensemos naquilo que a gente mais gosta. Quando alguém nos presenteia com isso, o que a gente faz? A gente cuida, a gente procura zelar por isso. Então, o presente mais valioso nos dado é a vida, em primeiro lugar. E aí tantos outros presentes valiosos nos dado pela mesma personalidade divina, que às vezes também nós não estamos cuidando, como a família, essa instituição sagrada. Tudo isso a gente tem que aprender a valorizar mais. A vida, não menos, porque sem a vida nós não conseguiríamos constituir família, nós não teríamos os nossos filhos, o nosso esposo ou esposa. Então, precisamos, antes de qualquer coisa, numa prece, agradecermos pela vida, que é esse grande presente que nós recebemos. E agradecer também aos nossos pais, que foram a porta para que a gente chegasse a este plano material. Também pela bondade deles, pelo amor deles, nós estamos aqui hoje. Então, Deus é tão grandioso que Ele não nos dá um presente assinando só com a assinatura dele. Ele também coloca ali, junto à assinatura dele, tão importante quanto, escrito Deus, Papai e Mamãe. Então, devamos a vida a estes também que nos deram a oportunidade de estarmos aqui. E valorizar a vida também é um ato de gratidão a todos esses que nos assinaram esse cartão divino. Então, somos chamados a valorizar a vida, a compreender o sofrimento. Quando a gente tem essa visão mais espiritualizada, a gente entende que o sofrimento faz parte e ele é um processo educativo e reeducativo da nossa personalidade. Ele vai fazer com que a gente cresça. Quando a gente entende o problema assim, aquela porta que era difícil de abrir, difícil de passar, ela fica bem mais larga, bem mais acessível. Não tenhamos dúvida disso. E agora sim, as consequências do suicídio. Vamos ver o que o material nos traz. Desapontamento. Cometemos o ato suicida, chegamos à espiritualidade e a primeira coisa que a gente nota é que a vida continua, que o problema não parou de existir e nós jogamos uma baita oportunidade fora. Nos desapontamos conosco mesmo. Nos desapontamos com a vida, com tudo que possa fazer com que nós reavivamos o sentimento de tentar buscar uma melhora ou correr atrás do prejuízo. Então, normalmente, é daí para baixo a nossa queda. Começa com o desapontamento. A vida não se extingue com a morte, ainda no Consolador. Outras consequências. Localização em regiões de sofrimento. Por quê? Porque nós vamos sintonizar com a região vibracional que comporta a vibração que nós estamos emitindo. A vibração de quem cometeu o ato contra a própria vida é uma vibração baixíssima. E normalmente nós vamos nos enquadrar em regiões que comportam esse tipo de vibração. Por isso, em regiões de sofrimento. Pode nos assustar um pouco, mas nós sabemos através, por exemplo, da obra Nosso Lar, quando André Luiz comete o suicídio indireto por conta de alguns desregramentos, ele vai até uma dessas regiões, obviamente, depois de um tempo, com o pedido de ajuda, é socorrido. Mas, num primeiro momento, a lei de sintonia nos enquadra na região que abraça a nossa vibração, que é oriunda do pensamento suicida e do ato também concretizado. Em muitos, repercussão dos efeitos da decomposição. O que pode acontecer também?
nós estarmos ali um tempo, ligados ainda de uma forma ou outra com o corpo físico e sentirmos aqueles efeitos da decomposição do corpo físico. E por isso nós ouvimos em alguns trabalhos mediúnicos alguns espíritos que chegam para serem auxiliados reclamando da situação em que se encontram ali depois de um tempo após o desencarne, ainda presos àqueles restos físicos, sentindo aquelas desagradáveis sensações que podem acontecer. Então, é muito sério falar de suicídio. Então, sempre que nós ouvirmos alguém falar, nós nunca devemos pensar daquela forma que se ouve aí às vezes e que é muito infantil, diga-se de passagem, quem fala não faz. Nós nunca devemos duvidar das pessoas. Nós devemos sempre prestar a nossa ajuda, porque suicídio é algo sério, não é brincadeira. Então, sempre que possível, observar na nossa família algum desânimo, alguma tristeza que se torna mais profunda ao longo dos dias, dos meses, e tentar auxiliar sempre. Se nós não conseguirmos, pedirmos ajuda a terceiros, a uma casa espírita, aos médicos que tratam da mente. Tudo isso para momentaneamente tirá-lo daquele pensamento que é pernicioso e que pode causar uma série de momentos desagradáveis ao espírito. Continuamos aqui com as consequências. Todos vão ter a expiação da falta cometida. Então, nós estamos criando mais dívidas, fora aquelas que nós já entramos na encarnação, que acabamos com a própria vida, para resolver, nós estamos criando mais para futuras existências. Então, essa expiação que num futuro virá será talvez mais desagradável do que o problema pelo qual eu cometi o suicídio. Então, é importante nós pensarmos nisso também. Não como forma de assustar, mas reflexão. Nunca nós temos um problema sem resolução. Sempre existe uma porta que não a do suicídio. Lesões no perispírito. Se nós, por exemplo, utilizarmos veneno para cometer o ato suicida, pode ser que, através dessa expiação que nós deveremos passar numa próxima existência, tenhamos, ao nascer, o desenvolvimento de chagas na nossa garganta, doenças que talvez são incuráveis e que talvez venhamos a desencarnar muito cedo por conta disso. Um próprio tiro na cabeça poderá ocasionar lesões mentais numa próxima existência. Estamos aqui dizendo que toda pessoa que tem chaga na garganta e toda pessoa que tem algum déficit com relação à sua psique, à sua mente na existência atual cometeu suicídio na anterior? Não, não é isso. Estamos aqui dando possibilidades em cima de exemplos que nós temos através da doutrina espírita em obras que mostram mais de uma encarnação de um determinado espírito. E aí nós podemos consultar uma série de obras que vão fazer com que, principalmente na série A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, nós vamos encontrar alguns exemplos disso que estamos falando. Outras consequências do suicídio: tormentos, recordações, pesadelos, acusações, visões. Ficamos atormentados pela situação nova em que nos encontramos, ainda pior do que aquela quando presente na materialidade. Recordações o tempo todo do problema ou até mesmo do momento em que nós ceifamos a vida, pesadelos desagradáveis, acusações de outros espíritos que se encontram naquela região de sofrimento, nos direcionando impropérios, nos chamando de suicida o tempo inteiro, visões desagradáveis. Então, tudo isso pode ocorrer. A maioria tem pesar de haver
sente pesar de haver feito coisa inútil, ou seja, que não serviu para nada, porque ao tentar resolver o problema ceifando a própria vida, percebe-se que o problema é agora bem maior do que era. Futuras reencarnações, como falávamos antes. O corpo espiritual, o perispírito, plasmará no novo corpo físico as lesões nele contidas. Por isso, a explicação da chaga na garganta. Porque ao lesarmos o nosso perispírito, né, tomando veneno na presente encarnação, na futura nós teremos essa chaga, essa lesão no perispírito que plasmará no próximo corpo físico essa lesão, e aí nós teremos uma doença, seja ela qual for. Então é importante também observar esse quesito. Gerando mutilação, o que mais? Surdez, cegueira, câncer, mudez, loucura, etc. Muito importante reforçar. Alguém que tenha uma dessas dificuldades, cometeu suicídio em encarnações anteriores, não quer dizer isso. Nós nunca podemos, em espiritismo, por exemplo, quando adentramos assuntos como esse, generalizar. Tudo é relativo. Às vezes, uma surdez, uma deficiência visual ou uma dificuldade na fala são expiações que nós acordamos porque entendemos lá na espiritualidade, antes de encarnar, que essa seria a melhor forma de nós reavermos alguma dificuldade, talvez até com outro irmão de passado que agora estará presente novamente, contracenando no palco da vida conosco, e entendemos que aquela dificuldade seria a melhor para nos auxiliar a não cometer o mesmo ato ou a crescer junto com aquele irmão que nós estamos contracenando. Então, não quer dizer que quem tenha uma dessas dificuldades tenha cometido o suicídio. É muito importante se colocar isso. Suicídio, desastrada fuga, aquilo que falávamos, a porta falsa. Lá no livro do Richard Simonetti, Quem tem medo da morte, o autoaniquilamento situa-se como uma porta falsa em que o indivíduo, julgando libertar-se de seus males, precipita-se em uma situação muito pior. E aqui, para fechar a linha de raciocínio, tem também a eutanásia, que é o ato de tirar, de escolher, de poder escolher, tirar ou não a vida de outra pessoa. E aí vejamos o que nos diz aqui o material. Prática pela qual se procura abreviar sem dor ou sofrimento a vida de um doente reconhecidamente incurável. Isso está lá no dicionário Aurélio. Eliminar o sofrimento com a morte é desconhecer que a alma sobrevive ao corpo e que a dor é o crisol em que essa alma se purifica e se redime para as claridades eternas. Então, vejamos, se no suicídio, que nós temos uma programação para viver essa existência, nós temos certo tempo de duração com o corpo físico nos dado. Se no suicídio nós estamos indo contra a pauta divina, abreviando a nossa existência, na eutanásia nós estamos fazendo a mesma coisa, só que com a vida do outro. Nós estamos dando uma de Deus, sem, obviamente, essa ideia, mas se somente Deus pode tirar a vida de alguém e nós estamos indo lá e desligando o aparelho, nós estamos automaticamente tomando uma decisão que não cabe a nós. Estamos interferindo na pauta divina para aquele irmão. E quem sabe ali, naquele período em que existe o sofrimento do corpo físico, com as dores, em que talvez não responda mais a tratamentos, mas se mantém de uma maneira ou outra ligada ainda ao cordão da vida, ele precisa daquele tempo para expiar alguma falta de passado e nós estamos tirando a oportunidade dele de saudar agora nessa existência. Vejamos como é grave tomar essa decisão. Obviamente que se nós
tomamos essa decisão em algum momento, sem esse conhecimento aqui, talvez nós estejamos assustados agora. Mas é importante se falar que, se nós nos depararmos com uma situação dessa, nós temos que sempre pensar que essa pode ser uma chance única para aquele espírito de reaver alguma situação muito importante de passado. Se nós já passamos por isso, paciência. Nós vamos entender com o Espiritismo que nós erramos ali de maneira inconsciente, mas erramos. Agora é trabalhar para auxiliar aquele espírito e nos auxiliar também. É buscar reaver, pedindo em prece para auxiliar o espírito, para auxiliar a nós mesmos, que nós tenhamos oportunidades de, quem sabe, reaver esse erro numa futura existência. Então, a visão espírita da eutanásia. Compete somente a Deus promover o nosso retorno à espiritualidade. A eutanásia interrompe as provas necessárias ao espírito. Está lá no Pensamento de Emmanuel, do Martins Peralva, e ainda no Quem Tem Medo da Morte, do Richard Simonetti. Então, nós estamos tomando a caneta divina e escolhendo, determinando algo que não é da nossa responsabilidade fazer. Então, muito cuidado. Sabemos que as situações para as famílias de um ente querido que está no hospital sofrendo e que a gente vai entender que desligando o aparelho, talvez até mesmo seja alguma recomendação de alguém que nós ouvimos, olha, ele vai parar de sofrer, quem sabe vocês auxiliam, assinem esse documento. Talvez nos vendam dessa forma a ideia, mas não é assim espiritualmente falando. Talvez o espírito precise, mesmo sendo sofrido para a família, acompanhar 6 meses, 1 ano, 2 anos de uma pessoa, de um ente que está em coma. Talvez esse tempo seja valiosíssimo para ele reaver alguma situação de passado. Quem a deseja demonstra falta de submissão a Deus. E a nossa reflexão. Quando impulsionados a desertar das experiências que Deus nos destinou na vida terrestre, devemos recorrer à oração, muito importante. Também ao trabalho, aos métodos de autodefesa, em auxílio de nossa fortaleza, de modo a fugirmos de semelhante poço de angústia. Vejamos, Emmanuel não ia citar a palavra fortaleza se nós não tivéssemos uma dentro de nós. Precisamos apenas fortalecê-la. E para isso precisamos da oração, precisamos do trabalho no bem, porque normalmente, vendo os problemas dos outros, que até são maiores do que aquele que me fazia ter pensamentos suicidas, nós vamos começar a ver a vida de uma maneira diferente. Então, o trabalho no bem sempre muito importante. E tentar todos os métodos de autodefesa possíveis para que a gente consiga sair dessa linha de vibração do pensamento suicida. E dentre esses métodos está pedir ajuda a alguém. Então, se você em algum momento tiver esse pensamento, não desista da vida, não desista de você, porque Deus te deu a vida, Deus nos dá a vida e é um presente imenso que nós devemos honrar com o nosso esforço até o fim. Muito obrigado, queridos amigos, e até a próxima atividade de atendimento espiritual na Casa Espírita.